Olá, estamos iniciando a nossa live às 20 horas, pontualmente, horário de Brasília. Nós vamos falar hoje sobre a crise existencial. Para a gente falar sobre a crise existencial, a gente vai falar mais especificamente sobre a origem da dor existencial, porque a dor é inevitável, mas continuar sofrendo é opcional. Então, tem pessoas chegando, sejam muito bem-vindas. Meu coração alegra com a presença de vocês. Enquanto vocês estão chegando, eu vou dar alguns recados importantes. O primeiro recado é que essas lives que estão acontecendo quinzenalmente nas quintas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, elas são um recorte do projeto da Criança do TC. O que é o projeto da Criança do TC? É um conteúdo de jornada de autoconhecimento que visa solucionar a origem dos seus sintomas, dos seus problemas que te causam tantos prejuízos na vida adulta. E para quem tiver interesse em participar do projeto da Criança do TC, você vai ter oportunidade de participar, de aprofundar nesses conteúdos que eu estou trazendo nas lives. O projeto da Criança do TC, ele vai ter aulas ao vivo, aulas gravadas e também um momento de grupo, de tira dúvidas, que a gente vai realizar esse momento grupal de tira dúvidas para mim conseguir acompanhar o seu processo, né, de autoconhecimento, o seu amadurecimento emocional. E assim que todas as aulas gravadas estiverem disponíveis, né, porque ainda eu estou gravando, eu estou desenvolvendo o projeto da Criança do TC, e assim que estiverem disponíveis, a gente vai estar fazendo o lançamento da jornada da Criança do TC, e se você tiver interesse em participar, você vai ser muito bem-vinda, e vai ser uma honra para mim poder te acompanhar no seu processo de crescimento, de amadurecimento emocional, que é o autoconhecimento, né, também. E o segundo recado é, se você conhece alguém que pode se beneficiar, que busca, né, o autoconhecimento na prática, e você acredita que essa pessoa vai se beneficiar, compartilha essa live, clica aí no aviãozinho, compartilha com as pessoas que você acredita que se vão beneficiar, porque a sua indicação é muito importante. Por que é importante? Porque assim chega pessoas prontas para ouvir, né, o conteúdo, que tem interesse e que sabem, tem consciência que o autoconhecimento, o resultado do autoconhecimento é a longo prazo, não é um conhecimento, né? O autoconhecimento não traz resultados imediatos, não te traz respostas prontas, pelo contrário, né? Te faz ter um movimento interno que vai mexer na sua postura diante dos seus desafios para que você consiga lidar com seus desafios de uma forma mais leve e que você flua na vida, né? Ao invés de ficar estagnada, acumulando problemas, mais problemas, sem sair do lugar porque está estagnada. Então, recados dados são esses. Então, vamos falar do tema, né? Crise existencial. Falar sobre a crise existencial, a gente precisa falar de quê? Da origem da dor existencial. E falar de origem da dor existencial é falar de quê? Das faltas. A falta. Por que da falta? Porque por trás de uma dor sempre existe o quê? Alguma falta. E aonde que acontece a nossa primeira falta na vida? Aonde? Onde a sua vida começou. Lá no seu contexto infantil, mais especificamente na relação com seu pai, na relação com a sua mãe. Aquilo que te faltou na relação com seu pai, aquilo que te faltou na relação com a sua mãe, te causa dor, te causa sofrimento. E essas faltas, essas dores, esses sofrimentos são legítimos. Por quê? Porque faz parte da sua história de vida. Você é feita da parte que te faltou, da dor, do sofrimento, assim como também você é feita da parte boa, que é benéfica para você, que você gosta. Por isso que você precisa incluir. Por quê? Tudo está em você. Quando você exclui a parte difícil, a parte que me causa dor, sofrimento, o que acontece? Quanto mais você exclui,
mais a parte que te falta, a dor, o sofrimento vai te acompanhar na sua existência. Por quê? Porque quando eu excluo, o que está acontecendo? Essas informações estão vindo para onde? Para o meu inconsciente. Essas faltas, essas dores, esse sofrimento fica no seu inconsciente. E tudo aquilo que fica latejando no seu inconsciente vai vir como sintoma na sua vida. E esse sintoma vai te causar muitos prejuízos para você. Então, o caminho não é excluir, porque quando eu excluo, vai me causar sintomas. O caminho é qual? Incluir. Porque quando eu incluo, eu consigo tomar consciência, eu consigo cada vez mais estar aberta para perceber que aquilo que me faltou na relação com meu pai, aquilo que me faltou na relação com a minha mãe, eu como filha não tenho como definir o que eles vão me oferecer ou não lá no meu contexto infantil. Mas, a partir do momento que eu me torno adulta, eu sou capaz sim de suprir as faltas que me aconteceram lá no meu contexto infantil, diferente de uma criança. A criança, ela, por ser um ser em formação, ela não consegue suprir essa parte que faltou para ela. Por que ela não consegue suprir a parte que faltou para ela? Porque o cérebro dela ainda é imaturo. Cognitivamente e emocionalmente, ela não consegue lidar com a parte que faltou, que causa dor, sofrimento, de forma madura. A criança, ela vai dar conta dessas dores, dessas faltas, do jeito que ela consegue. Como que ela consegue responder a parte que faltou? As dores. Do jeito que ela dá conta. E como que ela dá conta? A criança não vai gostar. A criança, ela vai achar ruim. A criança, ela vai querer que seja diferente. Porque ela vai ficar triste, ela vai ficar com raiva. Por quê? Porque a criança, ela precisa olhar para o pai, olhar para a mãe com um olhar de expectativa por questão de sobrevivência. Porque a criança, ela precisa receber o quê? Alimentação, nutrição, ela precisa receber proteção, segurança, acolhimento, além das necessidades emocionais também que ela precisa por questão de sobrevivência. A criança precisa se sentir nutrida de afeto, ela precisa se sentir pertencente à família, ela precisa se sentir vista, acolhida, validada, diferente de um adulto. As motivações de um adulto é completamente diferente de uma criança. Por isso que hoje você, como adulta, consegue suprir as faltas lá da sua infância. Como? Percebendo que tudo aquilo que te fez falta lá na sua infância, né, que causou dor, sofrimento, é legítimo. E que a criança que você foi um dia, hoje, pertence a você. E como adulta, você já tem recursos cognitivos, emocionais, psíquicos e até biológicos de ir atrás daquilo que te faltou, diferente de uma criança. A criança não tem todo esse recurso, por isso que ela não dá conta de suprir, de elaborar essas faltas de forma madura. Mas você consegue. Então, quando você, por mais que os seus pais não foram aqueles pais que você gostaria que eles fossem, porque realmente, talvez, né, eles não exerceram a função de pai, exerceram a função de mãe, como é esperado, porque talvez a pessoa do seu pai foi uma pessoa agressiva, ou uma pessoa, né, na sua criação que foi ausente, ou foi uma pessoa alcoólatra que te batia muito, ao contrário, né, a pessoa da sua mãe te batia muito, ou a pessoa da sua mãe não conseguiu oferecer acolhimento, afeto, ou a pessoa da sua mãe não conseguiu cuidar de você, né, enfim, pode ser que realmente a pessoa da sua mãe, a pessoa do seu pai fez coisas muito difíceis e que a sua criança sentiu falta, né, causou dor, sofrimento, porque eles não conseguiram exercer a função de pai, a função de mãe que é esperada. Por mais que tudo isso aconteceu, hoje como adulta, você tem capacidade de perceber que, de entender que aquilo
que a pessoa da sua mãe fez, aquilo que a pessoa do seu pai fez e que te causou muita falta, dor, sofrimento, são características da pessoa. E essas características que impossibilitaram que a pessoa da sua mãe, que a pessoa do seu pai exercessem a função de mãe, exercesse a função de pai, como é esperado, né? Que se faça ali na função de pai, na função de mãe. E o que eles fizeram como pessoas também diz de quê? De um contexto anterior, muito provavelmente de uma desordem dentro do contexto familiar da mãe, dentro do contexto familiar do pai, que a pessoa do pai e a pessoa da mãe não deram conta de resolver esses conflitos internos. Talvez eles nem tomaram consciência de onde que estava vindo, né, esses conflitos internos, a origem desses conflitos internos. E aí, a pessoa da mãe e a pessoa do pai, o que eles fizeram? Passaram um problema para frente, projetando nos filhos, levando para os filhos aquilo que eles não conseguiram resolver, aquilo que eles não conseguiram dar em conta internamente. E fazendo o quê? Causando o quê? Sintomas comportamentais, respingando na função de pai, respingando na função de mãe. Por isso que o autoconhecimento ele é extremamente fundamental. Para quê? Para que você consiga olhar para suas dores, olhar para seus conflitos internos, tomar consciência da origem dos seus conflitos internos, das suas dores. Para quê? Para solucionar. Para você conseguir resolver internamente as suas questões, ao invés de passar o problema para frente, projetando de forma inconsciente para os seus descendentes. Então, por isso que eu coloquei num post, né, que as pessoas ficaram assim até com dúvidas, eu coloquei lá no post assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por que eu coloquei isso? Porque hoje, você como adulta, você tem escolha do que você vai fazer com essas faltas que aconteceram lá na sua infância. Porque o que os seus pais fizeram já passou, foi lá no passado. E aí, hoje você tem escolha o que você vai fazer. Por isso que eu coloquei, a dor é inevitável, mas continuar sofrendo é opcional. Então, toda dor, todo sofrimento, toda falta, a gente precisa o quê? Incluir, pra gente olhar para isso. Porque se a gente não olha, se a gente não cuida, se a gente não trata essas feridas emocionais, qual que é a tendência do ser humano, né? Outro dia eu recebi um jovem lá no consultório e ele falou que ele precisa ser anestesiado, porque ele não dá conta desse sofrimento que ele vem passando. Porque ele não sabe, ele tá tão perdido que ele não sabe nem da origem, nem da onde que é. E aí eu sempre falo com meus pacientes que toda a demanda que eles trazem, né, todo o sintoma que tá acontecendo é apenas o que? A pontinha do iceberg. A gente precisa olhar para debaixo da ponta do iceberg, né, que tá mais profunda ali, o que tá sustentando essa pontinha do iceberg, que é o quê? O seu contexto de vida. Porque tá ali a origem, né, das questões. E aí, como que essa pessoa, né, estava sendo anestesiada, né? O que geralmente acontece quando a gente está diante do nosso desconforto, causando dor emocional. A gente vai buscar um conforto, né, um alívio através dos vícios, né? Através das compulsões, seja alimentação, compras, jogos, bebidas, substâncias ilícitas, relacionamentos, né? Tem gente que não consegue ficar em um relacionamento, sempre tá buscando algo, outros relacionamentos, porque nunca satisfazem um relacionamento só. Então, por isso que é muito importante a gente olhar para tudo isso e buscar a origem, né? De onde que tá causando tudo isso, essas dores, essas faltas. Então, dei um exemplo aqui, né? São vários que podem ser. E é isso, gente. As lives têm o propósito de ser bem curtinha mesmo, bem rapidinha. Não quero estender muito, porque esses assuntos eu vou aprofundar lá no projeto da Criança do TC. Tô vendo que tá aqui a Ju,
a Clara, a Ione, Carla. E é isso, gente. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Sei que tem um tempinho aí para chegar para vocês. Espero que tenha ficado entendível, né? O objetivo é esse, que vocês entendam o conteúdo. E é isso, gente. Vou finalizar então a live. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.